Paciente masculino JST 50 anos, levado ao PS pela irmã que relata que o mesmo possui mania de perseguição. Durante a anamnese, apresentou tosse com hemoptise, dor no peito, temperatura de 36,4 graus, pressão arterial 3/9, pupilas dilatadas e aparentou estar muito agitado. Os exames de triagem apresentaram os seguintes resultados: leucócitos em 11.000, eosinofilia e basofilia, hemoglobina em 14,8 gramas por decilitro, hemácias 4,7 milhões e plaquetas em 283.000. O colesterol total, 250 mg por decilitro, LDL em 150, HDL em 40 e triglicérides 153 mg por decilitro. AST 38 unidades por litro e ALT 41 unidades por litro. A ureia em 35 mg por decilitro e a creatinina em 1,1 mg por decilitro. Para alívio inicial dos sintomas e conforto do paciente, foi administrado sulfato de codeína, que é um analgésico opioide e antitussígeno, que atua em receptores opioides e inativa o centro da tosse, associado a paracetamol. O paciente, então, relata que é submetido a intenso estresse devido ao seu trabalho na Bovespa e também que é fumante há 33 anos. A nicotina presente no tabaco, ao chegar nos pulmões, estimula as fibras aferentes a ativarem o sistema nervoso central autônomo simpático, promovendo o aumento da pressão arterial. Além disso, o paciente é diagnosticado com leucemia mieloide crônica há 2 anos, fazendo uso de imatinib. Desconfiado dos sinais e sintomas, o médico solicita um raio-x de tórax e uma baciloscopia. A radiografia apresentou um infiltrado, porém não possibilitou pistas exatas sobre o diagnóstico. A baciloscopia, feita por escarro induzido, também apresentou resultado negativo, o que impossibilitou a confirmação do diagnóstico. Para um diagnóstico diferencial, foi feita então uma broncoscopia com lavado alveolar. O broncoscópio possibilita uma melhor análise do aparelho respiratório, permitindo o diagnóstico de quadros infecciosos e neoplasias. O lavado broncoalveolar consiste na instilação seguida da aspiração do soro fisiológico depositado no pulmão para que aconteça a recuperação do agente que causa a alteração. O volume coletado foi então submetido a pesquisas diretas, Gram, Barr e fungos e suas respectivas culturas. A amostra foi considerada satisfatória, pois apresentou macrófagos alveolares e células epiteliais, e a pesquisa de Barr positivou no material coletado, confirmando assim a presença de Mycobacterium tuberculosis. Após a confirmação do diagnóstico, o paciente inicia então um protocolo de tratamento de 6 meses com 4 antibióticos, a isoniazida, a pirazinamida, o etambutol e a rifampicina. Porém, a rifampicina diminui a biodisponibilidade do imatinib, porque induz a atividade da CYP3A4, e por isso a dose do imatinib deve ser aumentada para que continue tendo eficácia terapêutica. O imatinib é usado para o tratamento de leucemia mieloide crônica por ser um inibidor seletivo da BCR-ABL tirosinocinase. A leucemia mieloide crônica é uma doença clonal da medula óssea caracterizada por uma excessiva proliferação da linhagem mieloide. Um achado bem sugestivo no exame citogenético é a presença do cromossomo Filadélfia, resultado de uma translocação entre os cromossomos 9 e 22 e que dá origem ao gene BCR-ABL. Esse gene produz uma proteína com atividade tirosinocinase que regula a proliferação e o crescimento celular, principalmente pela via Ras-Raf-MAPK. Em células normais, os receptores com atividade de tirosinocinase precisam da ligação de um fator de crescimento para se ativarem, dimerizarem e iniciarem as cascatas de sinalização. O ATP é usado para fosforilar as tirosinacinases de sua estrutura e iniciar essa cascata que resulta em proliferação celular. Nas células mutadas, os receptores com atividade enzimática se ativam sem nenhum estímulo, que seria o caso da leucemia mieloide crônica. Então, o imatinib vai bloquear o sítio de ligação do ATP, impedindo a fosforilação e a cascata de sinalização. Além disso, ele tem baixa toxicidade e é bastante eficaz. A grande maioria dos casos de leucemia mieloide crônica são diagnosticadas com hemograma, biópsia de medula óssea, mielograma e exames citogenéticos. No hemograma, podemos observar eosinofilia e basofilia, que é bastante importante para o diagnóstico. Vamos encontrar também desvio à esquerda, com presença de todas as células do processo maturativo, além de dacriócitos e pontilhado basófilo. A medula óssea encontra-se hipercelular, resultante da proliferação granulocítica e com granulócitos em todas as fases de maturação. E já os exames citogenéticos identificam a presença do cromossomo Filadélfia. Mas nós achamos que utilizar a técnica de RT-qPCR é muito mais vantajosa para fazer esse diagnóstico,
pois permite detectar o produto do gene BCR-ABL, mesmo com uma única célula leucêmica entre centenas de milhares de células normais, ou seja, é o método mais sensível para o diagnóstico da leucemia. Também é preciso e exato por conseguir relacionar a intensidade do sinal com a quantidade de produto presente. Além disso, o ensaio é considerado de alta reprodutibilidade e maior custo-efetividade, pois um ensaio de RT-qPCR custa cerca de R$ 1.090, enquanto somente uma biópsia de medula óssea custa R$ 2.448. É uma técnica bastante usada para o monitoramento pós-tratamento com imatinib ou transplante de medula óssea. Ao mesmo tempo que o imatinib trata a leucemia amiloide crônica, ele também provoca uma imunossupressão do paciente, pois inibe a ativação e a proliferação de linfócitos T, e também de células dendríticas. Além disso, também vai reduzir os níveis de imunoglobulinas, ou seja, vai favorecer a instalação de quadros infecciosos, como por exemplo a tuberculose. A fumaça do tabaco é uma mistura complexa de produtos químicos, entre os quais pelo menos 70 são cancerígenos. Acredita-se que muitos deles causam câncer, ao induzirem danos ao DNA que, se mal replicados, levam ao aumento da carga de mutações somáticas e, portanto, a uma chance elevada de adquirir mutações condutoras nos genes do câncer. Vale destacar nitrosaminas específicas do tabaco, como a NNK e a NNN, como sendo os compostos com maior potencial carcinogênico. O acúmulo desses componentes, resultante da exposição crônica às substâncias do cigarro, leva à ocorrência de alterações genômicas, conduzindo a uma errada codificação dos genes envolvidos na regulação do crescimento celular e, eventualmente, ao desenvolvimento de neoplasia. Por conta disso, o médico desconfiou de câncer. A nicotina é capaz de aumentar a hemoglobina, número de hemácias, VCM, colesterol, triglicerídeos e LDL, e diminuir HDL. Como podemos ver, o paciente tem níveis de colesterol e frações aumentados e diminuição de HDL. Além disso, ela atua nos receptores nicotínicos dos neurônios dopaminérgicos e ativa a via de recompensa encefálica dopaminética. Faz com que o paciente sinta intenso prazer quando ocorre essa estimulação, explicando o elevado potencial de adicção da nicotina. A nicotina também estimula as células oxínticas no estômago a secretarem íons H+. Pelo tempo que o paciente fuma, o médico encaminha o paciente para um gastroenterologista para avaliar possíveis úlceras estomacais e gastrite. Como se não bastasse, o cigarro aumenta a suscetibilidade à infecção por Mycobacterium tuberculosis, pois está relacionada a disfunção ciliar, resposta imune reduzida e defeitos na resposta imune dos macrófagos. Após a exposição ao antígeno, o macrófago libera TNF-alfa, que ativa mais macrófagos e células dendríticas. A nicotina reduz a produção de TNF-alfa por macrófagos, favorecendo o desenvolvimento da tuberculose. Os macrófagos secretam IL-12, estimulando a resposta TH1, que visa destruir a bactéria ao formar um granuloma fibroso. A fumaça do cigarro promove baixa produção de IL-12 e TNF-alfa, impedindo a formação de granulomas, o que conteria a infecção nessa fase em indivíduos imunocompetentes. Portanto, o tabagismo criaria condições que permitiriam o desenvolvimento de tuberculose ativa. Pela agitação do paciente e desconfiado da mania de perseguição, o médico pediu um teste multidroga, que é um imunoensaio cromatográfico rápido em tira. O teste é baseado na ligação competitiva dos anticorpos com a droga conjugada imobilizada sobre a membrana e a droga presente na urina. O teste é colocado em contato com essa urina. Se a urina tiver a droga, ela se ligará no anticorpo antidroga marcado, que então ficará com seus sítios saturados, e impedirá que esse anticorpo se ligue à droga conjugada do teste, não havendo formação de linha. Enquanto que um resultado negativo, haverá formação de linha na área teste por causa da ausência de competição de droga com o anticorpo antidroga marcado. Independente da presença da droga ou seus metabólitos, uma linha vermelha na área controle sempre aparecerá. O resultado do nosso paciente foi uma linha e detecção de benzoil-equigonina, o metabólito da cocaína, que pode ser detectado na urina de 24 a 48 horas após a administração da droga. A cocaína é um alcaloide extraído da coca. É considerada uma droga de abuso da classe dos psicoestimulantes. Atua no sistema nervoso central, aumentando a quantidade das monoaminas, dopamina, serotonina e norepinefrina, na fenda sináptica, através da inibição da recaptação 1 e bloqueio do transportador pré-sináptico de dopamina. As alterações no sistema dopaminérgico estão relacionadas com o mecanismo de recompensa, adicção e prazer. A cocaína associada à nicotina potencializa essa sensação de prazer.
A cocaína pode causar elevação da pressão arterial por uma estimulação simpática, taquicardia, arritmias, midríase, entre outros. Com o uso crônico da cocaína, o paciente desenvolve tolerância, que pode ser explicada pela diminuição da liberação dos neurotransmissores, depressão de receptores pós-sinápticos e etc. Ele tenta manter essa sensação de prazer administrando mais droga. A longo prazo, a cocaína faz com que os indivíduos apresentem delírios, como a mania de perseguição. O dano respiratório causado pelo uso da cocaína torna os usuários mais vulneráveis à tuberculose pulmonar, pois ela impede a produção de macrófagos alveolares e citocinas imunorreguladoras, ambos muito importantes para atuar contra a tuberculose. O uso de cocaína também reduz a atividade da INOS, reduzindo a atividade antibacteriana de macrófagos alveolares. Além disso, a cocaína diminui as respostas pró-inflamatórias, que são necessárias na resposta imune contra a tuberculose. O médico confronta o paciente e ele confessa que usa cocaína há 30 anos. Então, o médico prescreve haloperidol para tratamento da mania de perseguição. Esse fármaco é um antagonista do receptor central de dopamina, tipo 2, e nas dosagens recomendadas tem baixa atividade antiadrenérgica, alfa-1, e nenhuma atividade antistaminérgica ou anticolinérgica. Ele suprime delírios e alucinações como consequência direta do bloqueio da sinalização dopaminérgica na via mesolímbica. É importante ressaltar que o imatinib aumenta a biodisponibilidade do haloperidol e a rifampicina diminui, talvez sendo necessário um ajuste de dose desse fármaco. Ao ter entrado no hospital, o paciente já era diagnosticado com hipertensão, e ela pode ser resultado do uso da cocaína, da nicotina ou do próprio estresse do paciente. Ele é tratado com hidroclorotiazida, que inibe o cotransporte sódio-2-cloreto e provoca a perda de sódio, cloreto e potássio pela urina. Seu uso pode ser refletido em exames bioquímicos pelo aumento da calcemia e uricemia. Para tratamento do estresse e de seus vícios, o paciente foi encaminhado para a psicoterapia.